Falei para a Mari assim, falei assim, ó, é bom que agora a gente tem uma filha, nós já vamos preparando ela para daqui a alguns anos já pôr ela aí no serviço também, né? Para ela já ser mais uma aí para estar ajudando no trabalho. Mari quase infartou, coitada da menina, mal nasceu, você já está querendo pôr ela para trabalhar. Mas foi para isso que ela veio, né? Foi para isso que ela veio. Se tem um propósito de vida para ela possa ganhar dinheiro, possa ter bom trabalho, se formar, mas acima de todas as coisas, ela honrar o nome desse Deus que foi quem colocou ela nessa terra. Isso seja para todos, né? Isso seja para todos. Todos aqui têm um propósito desde a sua concepção. Mas não é sobre concepção que nós vamos falar hoje. E aí, eu não sei se vocês já viram isso, mas uma ministração com 2 Bíblias aqui, né? É um pouquinho isso é um pouquinho do que acontece lá na minha casa, de quando eu faço estudos, mas sempre tem mais. Às vezes numa mesa não cabe tudo lá, porque quanto mais, se eu pudesse, eu trazia até mais. Eu gosto muito aqui, foi até o Zeu que começou a falar muito sobre isso, eu gosto muito hoje da NVI, né? Acho que foi meio de fase, né? Uma época todo mundo ficou aqui apaixonado na King James, que a gente só usava João Ferreira, né? Aí agora, daí depois foi a King James. Aí foi lá, começou a usar a NVI, todo mundo começou a gostar da NVI, né? Então, tenho aprendido a usar tudo que puder, tudo que tiver, que Deus nos der, né? Para estar ministrando, para estar conhecendo, comparando, para ter um estudo mais profundo, né, das Escrituras. Quem usa só uma também, o Espírito está ali e ele revela todas as coisas para cada um. Bom, eu na verdade, eu falei que eu prefiro NVI, mas eu vou acabar acompanhando mais pela King James. Se alguém tiver NVI aí, se possível, fica de olho aí e se tiver alguma coisa de diferente, pode estar falando, alguma coisa que acrescente dentro da tradução da NVI ou de qualquer outra que vocês estiverem acompanhando. Gênesis 18. Gênesis 18, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Abraão. Quem foi Abraão? Acho que todo mundo conhece aqui, né? O que ele representa para nós, talvez ele seja um dos maiores representantes religiosos que existe, né? Porque os cristãos, o pai da fé deles é Abraão. Os católicos, também são cristãos, né? Então, os islâmicos, o pai da fé deles também é Abraão. E os judeus, era isso então, eu tinha falado errado, né? Os cristãos englobam católicos, evangélicos, né? E os judeus, o pai da fé deles também é Abraão. O que vai mudar é no meio do caminho, mas eu não vou entrar nisso não. Se alguém quiser tirar alguma dúvida ou até acrescentar alguma coisa, pode acrescentar. Mas Abraão foi o pai da fé. Ele recebe pela primeira vez algumas coisas e ele tem algumas figuras que são criadas e são geradas através dele pela primeira vez também. E é claro, como a gente sabe, ele recebe uma promessa, que é a promessa que hoje nós vivemos ela. Só que ao longo do tempo isso, para os judeus, isso trouxe muita confusão e aí foi dividindo dentro da religião. Mas eu só falei um pouquinho disso para chegar aqui nesse momento em que Abraão, ele então, Gênesis 18, Abraão ele vai receber algumas pessoas aqui, se é que a gente pode dizer isso. Então, 18:1. O Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado dos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda,
na hora mais quente do dia. Provavelmente aí o que seria para nós o horário do meio-dia, né? Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens em pé, a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e prostrou-se, encostando seu rosto no chão. Então ele reconhece quem são esses homens, pelo menos até um certo ponto. Pelo menos ele reconhece que esses homens eram homens que tinham alguma autoridade. Ele não especifica que ele reconhece exatamente quem era esse homem, mas reconheceu a autoridade. Por isso ele saiu da entrada de sua tenda, correu. Então ele sai, ele corre. Ele não vai de qualquer forma, ele corre. E ele se prostra com o rosto no chão. Então aí é a primeira vez que é citado na Bíblia um prostrar-se, que o Odoni até acabou falando isso para a gente na escola de profetas, que é um prostrar-se reverente, ou seja, isso é adoração, isso é uma forma de adoração. Então ele já se coloca dessa forma diante desses homens. Então Abraão declarou: meu Senhor, olha aí, o que eu falei diante desses homens. Então eu errei aqui, né? Porque ele fala, meu Senhor. Ele se prostrou para os homens? Mas para quem que ele se prostrou? Para o seu Senhor. Ele se prostrou para um. Lembrem-se disso. Quem pode ser adorado é somente Deus. Então ele não se prostra para os outros homens em sinal de adoração. Ele se prostra para esse e fala, meu Senhor. Ele recebe os 3, mas ele se prostra para esse e diz, meu Senhor, se encontrei graça a teus olhos, não passes pelo teu servo sem te deteres por algum tempo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Então ele já insiste para que esses homens eles não vão embora, tá? E ele já lava os pés. Aí é o primeiro lava-pés, como nós já sabemos também que é citado na Bíblia, como lá na frente Jesus lava os pés dos discípulos. Os pés de Jesus já havia sido lavado por Abraão lá no princípio. Também trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis vossa jornada. Ao que eles responderam, assim seja, faze como disseste. Abraão dirigiu-se apressadamente para a sua tenda e pediu a Sara: toma depressa 3 medidas da melhor farinha, amassa e prepara 3 pães. Quando uma pessoa chega na sua casa, como que você o recebe? Quando uma pessoa chega na sua casa do nada, como você recebe? Geralmente a gente assusta, né? Peraí, eu não preparei nada, não tenho nada aqui, não sei o que. Abraão estava pronto para receber? Abraão não estava pronto para receber naturalmente, com as coisas já prontas, com o banquete, com nada disso. Mas o espírito e o coração dele já estavam prontos para receber o Senhor a qualquer momento. Em seguida correu ao rebanho, escolheu o melhor e mais tenro vipelo, na NVI fala novilho, né? E o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. E aí, mais uma coisa que também a gente já ouviu falar sobre essa palavra, é que esses homens, eles, como eram homens celestiais, já está dando para perceber aí, né? Eles não necessitavam de alimento. O Senhor não precisa de alimento. Quem precisa somos nós. E Ele, inclusive, fala que nós necessitamos mais do alimento espiritual do que do natural.
O natural alimenta nossas forças físicas, o espiritual alimenta o que é eterno. Então, quando ele se coloca como maná, lá na frente, Jesus ele se coloca como maná, aquele povo judeu queria o maná que caiu do céu, aquele povo se relacionava com isso, mas muito maior era ele que era o maná, o alimento eterno. Eles não precisavam, mas ainda assim, esses homens celestiais, eles concordaram. Então tomou igualmente coalhada, leite e o vitelo que preparara e colocou tudo diante dos visitantes. Entretanto, permaneceu de pé junto deles, sob a árvore, observando-os enquanto comiam. Também já foi falado isso, mas eu quero reforçar. Então, ele ficava ali ao lado, só observando enquanto eles comiam e conversavam, em sinal de adoração, adoração em silêncio. O mesmo tipo de adoração que a natureza tem para Deus. A natureza adora a Deus e ela adora em silêncio. E aí a gente já conhece isso, mas quantas vezes a gente já praticou essa adoração em silêncio? Quanto que isso é uma prática? Eu paro hoje em dia para pensar nos momentos de oração meu, que a oração também é uma forma de adoração. Quanto tempo que eu vou lá, começo a orar ao meu Deus e eu me aquieto? Eu comecei a pensar, eu comecei a mudar a forma de orar, porque antigamente eu só orava, chegava, ó, isso. Mesmo que eu buscava o propósito de Deus, mas eu não parava para ouvir Ele. Eu não parava para meditar. E muitas vezes eu falo e não ouço a resposta de Deus. Então, o silêncio, tanto em adoração como em oração, ele nos traz muitas respostas. E ele aquieta a nossa alma. Isso é importantíssimo. Nos dias de hoje, dias de ansiedade, dias de muitas coisas que fazem com que a gente não tenha nem tempo para ouvir a voz do nosso Deus. Os hóspedes lhe indagaram: onde está Sara, tua esposa? Ele afirmou: está na tenda. Então ele lhe prometeu: voltarei a ti no próximo ano. Então Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutava a conversa na entrada da tenda, atrás dele. Ora, Abraão e Sara já eram idosos, com idade muito avançada, e em Sara o ciclo mensal das mulheres já havia cessado. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando: agora que estou velha, e velho também está o meu Senhor, como ainda teremos prazer sexual? Ele ouve todas as coisas. Ele conhece os nossos pensamentos. Então nós temos muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, com o que a gente faz. E controlar a nossa mente, por exemplo, é muito difícil. Controlar a nossa boca já é difícil, né? Controlar a mente é mais ainda. Por isso que, através dele, com a mente de Cristo sendo implantada, através de uma adoração reverente, através da oração, um clamor por isso na sua vida, ele transforma as nossas mentes. Ele pode transformar essas mentes e tudo isso, toda essa transformação vai nos fazer uma nova criatura nele. E, entretanto, o Senhor questionou Abraão: por que se ri, Sara, conjecturando? Será possível que vou dar à luz agora que sou velha? Então a Sara, vou terminar aqui porque a Sara tem 3 coisas que ela faz aqui, né? Acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Sara, ao ouvir estas palavras, ficou amedrontada e mentiu: não, eu não ri. No entanto, ele foi categórico: sim, é verdade que tu ristes.
3 coisas acontecem aqui. Sara não crê. Sara não crê nele. E inclusive, ele não crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pede ou pensa. Diante disso, nós temos que entender que Ele pode todas as coisas. Isso não é espiritualizar as coisas. Se você crê que Deus pode agir de uma forma extraordinária na sua vida, que você pode mudar quem você é, você pode, através da sua oração, mudar a pessoa que está ao seu lado. Você não, Deus pode mudar a pessoa que está ao seu lado através da sua oração. Ele pode fazer. Isso é uma questão de fé. Então ela não crê. No princípio ela debochou, porque ela deu risada. Então ela debocha. E aí eu até estou vendo, tem mais uma coisa aqui, né? Eu tinha falado 3, mas ela fica com medo aqui também, fala, né? Esse daqui eu não tinha notado. Mas ela tem medo e no temor dela, ela mente. A palavra fala, o temor é o princípio do saber. Nós tememos ao nosso Deus, mas nós confiamos nele. Se não existe temor com confiança, não há o saber. Se eu só temer a Deus, mas eu não crer nele, eu não vou ter a sabedoria de Deus. A casa exige, tá. Então, aí nós chegamos ao fim da primeira parte do que eu queria falar. Qual que é o propósito, então, da visita desses homens? Existem 2 propósitos. O primeiro acabou de mostrar, o segundo vai ser o que vai acontecer daqui para frente. O primeiro propósito de Deus, ali, como a gente já percebeu, então está ali a figura de Deus, que é Jesus. Então é Jesus. Jesus, desde o princípio, Ele está conosco. Então Jesus já estava ali. Tudo foi por meio dele. E aí, ele estava com 2 anjos, como nós vamos ver agora, conforme as Escrituras dizem. E existe uma explicação para isso, porque, como foi falado no começo, só a Deus nós podemos adorar. Aos anjos nós não adoramos. Tá? Aos anjos, inclusive quando fala aquela história do anjo de Deus, em momentos em que o anjo de Deus não pode ser adorado, não é Jesus. Em momentos que ele é adorado, é o próprio Jesus. Tá? Então, o primeiro propósito foi o quê? Ele passou ali, ele poderia ter vindo por outro caminho. Será que Jesus não conheceu outro caminho para onde ele estava indo? Mas ele tinha que passar ali primeiro. Ele tinha que passar ali. Então, ele queria passar aí nesse momento. Estava no propósito ele falar com Abraão. Mas me fala uma coisa, se Abraão não parasse, não recebesse esses 3 homens, esses 3 homens teriam falado com Abraão? Com certeza não. Isso não é um achismo meu. A palavra, ela se mostra de uma forma clara. Nós só vamos receber nosso Deus quando nossos corações estiverem abertos e nós buscarmos a Ele de todo o coração. Ele pode estar à porta, mas se eu não abrir, Ele não vai entrar. Abraão foi, aliás, ele foi até Abraão, né? Ele passou por Abraão, ele viu, mas Abraão teve a atitude de ir até Deus e convidá-lo para entrar. E aí ele convidou, e ele entrou. Então essa é a primeira parte. Aí aqui agora a gente começa a segunda parte. E aconteceu que, quando os visitantes
se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhava a fim de despedir. Então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Estamos aqui então começando a história de Sodoma e Gomorra, que é o foco principal dessa ministração. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Então olha a importância da atitude de Abraão de ter ido até o Senhor. Ele já tinha recebido a promessa? Já. Ele já tinha recebido, Deus reafirmou essa promessa. Se eu não me engano, é a terceira vez que ele recebe a promessa diante de Deus. Deus dá essa promessa. E aí, Abraão, se ele não recebe, ele poderia ter perdido essa promessa. E aí, como que seriam as nações? Como elas seriam abençoadas? Talvez se levantasse outro Abraão? Como seria? Eu não gosto de trabalhar como seria, porque Deus sabe de todas as coisas o que ele faz. Judas foi e pecou, já estava no propósito, mas como seria se Judas não tivesse pecado? Teria se levantado outro Judas? A gente pode ficar aqui conjecturando até amanhã sobre isso, né? Mas o que é a verdade, o que aconteceu é o que importa. Porquanto, e aqui é importantíssimo diante do propósito de Abraão, porquanto eu o escolhi. Então Deus falando aí, figura de Deus em Jesus, para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor. Então, o propósito de Abraão: instruir seus filhos e os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Você recebe uma promessa, a promessa, ela tem várias coisas dentro dela para você executar. Abraão, ele deveria, dentro da promessa que ele recebeu, ensinar os descendentes dele de se conservar no caminho de Deus. Então, não adianta eu receber uma Bianca na minha vida, que foi minha filha da promessa, e depois eu deixar ela solta e ela não receber a instrução. Lá na frente a decisão vai ser dela, mas a instrução, a oração, a fé, somos nós que temos essa incumbência. Hoje ela não tem condição de decidir as coisas dentro da vida dela, não tem condição de ficar sozinha, porque ela depende de nós. Um dia ela não vai mais depender, só que o caminho vai ser dado. Os caminhos foram bem tortuosos na minha casa, mas a fé que meus pais nos geraram fez com que nós permanecêssemos até hoje. Quando meu pai, com 8 anos de idade, para mim, 11 da Sara, 14 Gabriel, não esteve mais aqui. E isso abalou muito as estruturas lá. Mas a fé dele, a fé da minha mãe, persistente, mantiveram isso. E a aliança também que é feita. Nós fazemos alianças com o nosso Deus. Mas nós vamos falar da aliança já já. Então nós vamos agora dar uma paradinha aqui. Nós vamos para Gálatas 3. Depois a gente volta para finalizar ali. Bom, Gálatas 3, ele dá o resumo e ele dá
a continuidade do que lá na frente, todos esses propósitos, tudo que aconteceu durante todo o Antigo Testamento com o povo de Deus, culmina para aquele povo, ele falando bem especificamente para a igreja dos Gálatas, mas que serve para os gentios, que não são descendência dos judeus, e para os judeus também. Então, eu vou pulando alguns aqui, e depois nós vamos ler uma sequência também. No 6, ele relata que, sobre Abraão, que ele creu em Deus. Então, vocês viram que mediante a falta de crença de Sara naquele momento, Abraão se manteve em fé. E isso lhe foi creditado como justiça. O 11 fala o seguinte: portanto evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. E aí, diante disso, nós também pensamos ali, mas Moisés não veio depois e a lei trouxe toda aquela confusão? O que vem antes, a lei ou a promessa? Qual que é a ordem cronológica aí? Promessa. Abraão vem antes de Moisés. Então, a lei nunca anulou a promessa. Vamos lá. Só mais um detalhe, no 14 diz: recebemos a promessa do Espírito Santo pela fé. E como tinha falado ali, o justo viverá pela fé. Essa é uma condição de receber a promessa, condição de fé de receber a promessa. Você recebe a promessa somente pela fé. Se você não tiver fé, você não vai receber a promessa. Você pode viver em lei. Nós podemos, nos dias de hoje, com a vinda de Jesus Cristo, voltarmos para a lei. Mas na fé nós recebemos a promessa. E a lei, ela está anulada para a gente. Caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos, o 15, tá? Assim mesmo, considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém o poderá anular, depois de haver sido ratificado, nem ao mesmo lhe acrescentar algo. Então, a lei não anulou a promessa, como a gente já falou. Desse modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não declara, e aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Quando a gente leu ali, falou descendentes no plural. Mas como eu já tinha dito, Deus faz a promessa em mais de um momento. Quando fala da descendência como um todo, está falando de uma nação, de Israel. Mas nos outros trechos que é falado, seria até, se vocês depois quiserem ver, tem Gênesis 12, 7, 22, 17, 18, e eu tenho até mais alguns que estão anotados aqui na outra. Mas nesses lugares fala ao descendente. Então, o descendente, para entender isso, é Jesus Cristo. Esse é o descendente. Trata de uma pessoa, isto é, Cristo. Em outras palavras, a lei que veio 430 anos depois, como a gente já falou, ela veio depois, não anula a aliança, previamente estabelecida por Deus, de maneira que venha a invalidar a promessa. A fé veio antes da lei, no princípio. Porquanto, se a herança provém da lei, já não depende mais da promessa. Deus, portanto, outorgou a herança gratuitamente a Abraão por intermédio da promessa. Então, lá atrás, ele outorgou, ele estabeleceu a herança de forma gratuita. A lei era de forma gratuita. A lei tinha requisitos.
A lei, para você andar diante dela, você ser abençoado, você tinha inúmeras coisas que você deveria fazer. Se você não fizesse, você recebia o quê? Maldições. Maldições. Como aqui no 10, voltando aqui no 10, ele fala: pois todos os que são nas obras da lei estão debaixo de maldição, porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Aquele que despreza a graça, ele é maldito, porque ele está debaixo da lei, e ninguém consegue cumprir a lei, só Jesus Cristo. Isso não é só para os judeus lá do passado. Bom, qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador, que é Moisés. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus é um só. Para entender isso, então, ela foi promulgada por meio de anjos. O que quer dizer isso? Não foi por Deus. Por Deus foi a promessa. A promessa por Deus. A lei foi por anjos. E isso, lá atrás, se a gente pegar, eu também posso até pegar aqui para vocês, acho que é Romanos 3:20 e Atos 7:38 e 53. Eu não vou lá não, é só para ficar aí guardado se alguém quiser ler. Mas ali fala que Moisés recebeu através de anjos. Então, anjos fizeram com que Moisés, lá em cima do monte, escrevesse a lei, tá? Ela veio de Deus, veio, mas ela foi promulgada através de anjos. Eu estava tentando hoje comentar alguém, a galera do direito aqui, né? Mas os dois não estão. Que aqui é o que o Rai fala muito, né? A Bíblia é um livro muito como que é? Jurídico, isso. É um livro muito jurídico, e esse trecho é absurdamente jurídico, né? Então essas palavras seriam interessantes para a gente estar lendo. Entretanto, 21. Sendo assim, pode a lei ser contrária às promessas de Deus? De forma alguma, pois se tivesse sido outorgada uma lei que pudesse conceder vida, com toda certeza, a justiça resultaria da lei. Porém, a lei não concedia vida. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio da fé em Jesus Cristo. Antes que essa fé chegasse, estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da custódia mais para frente. Mas então nela, como estava sob a custódia da lei, eles estavam aprisionados. Se eu ainda estou sob a custódia da lei, eu vivo em prisão. Eu estou preso. Até que a fé, olha a fé aí de novo, que é o que nos liberta da lei, haveria de vir e fosse revelada. O que é esse fosse revelada? É Cristo. Ele que é revelado. Ele que precisa ser revelado de forma completa para nós nos libertarmos da lei e vivermos nessa fé. Desse modo, a lei se tornou o nosso tutor, tem a ver com a custódia aqui, a fim de nos conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. O que é um tutor? É nessa hora que eu ia pedir a galera do direito. O que é um tutor? Oi? Naturalmente,
aqui dentro do dicionário, né, pesquisei também, é uma pessoa que cuida, né? Aqui ele tem um significado um pouquinho diferente. Eu vou terminar a falar só o 25, daí eu já falo. Onde é que você está? No 24. Então, ó, tutor, a fim de nos conduzir a Cristo. Gálatas 3. Gálatas 3, 24. Então, aqui nós estamos, desse modo a lei se tornou nosso tutor. Ela era o tutor daquele povo. Ela cuidava, até por enquanto cuidava, viu, Paulo? Lembra disso, por enquanto. A fim de nos conduzir a Cristo. Então, o objetivo da lei era conduzir a Cristo. A lei não conduzia ao diabo. A lei não conduzia às trevas. O objetivo dela era conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. Olha a fé aí, nos justificando. Mesmo diante da lei, quem nos justifica é a fé. Agora, no entanto, havendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor. Aí vamos lá agora para o tutor. Tutor aqui, a palavra grega para tutor, ela é paidagogos. Ana, o que é um paidagogos? Vem do pedagogo, né? Então, eu não sei como fala exatamente, tá? Mas seria isso, paidagogos ou paidagogos, não sei. Então, se deriva do pedagogo. O que quer dizer, então, esse tutor? É a diferença só de ser aquele que cuida. Tem a ver com cuidado? Tem. Mas esse tutor, ele era dentro da tradução, ele é um escravo. Ele era um escravo de um servo que deveria cuidar do filho deste servo, de filho desse senhor, filho desse senhor. Então, o escravo, esse tutor, esse paidagogos, ele cuidava do filho do senhor e conduzia esse filho em segurança ao seu senhor. Esse era o grande objetivo desse. Então ele conduzia e ensinava até ele chegar em uma idade que ele já conseguisse ter autonomia. Obrigado. Muito bom quando tem a galera me ajudando, isso é importante. Então, você falou pra gente ir junto na NVI. Pode ir. O King James está tutor. Na tradução da NVI está escrito aio. Aí eu fui pesquisar o que é aio. Fala que é o preceptor encarregado da educação doméstica das crianças de famílias nobres ou ricas. Então talvez a tradução, o aio que está na NVI, seja mais compatível com o significado grego do que tutor. Do que é tutor. Na NVI está que a lei era nosso aio. Aí o aio é preceptor encarregado da educação doméstica das crianças de famílias ricas ou nobres. Criado particular, escudeiro. Tá. Mas no 3:24 na NVI, ele fala tutor como paidagogos também. Aqui na NVI do aplicativo, né? Tá, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Tá. No 3:24 aqui, tanto na King James, vou ler até o dos dois então. Na NVI fala paidagogos, um escravo encarregado de cuidar e de supervisionar a conduta de um menino até que ele atingisse a idade da maturidade. Paulo entende que a lei mosaica exercia uma função restritiva similar por um tempo limitado. E isso na NVI. Na King James, mas isso tudo é no versículo ou é na explicação do versículo? Exatamente no próprio versículo. no próprio versículo, quando fala aqui, Anne, no 24, quando usa a palavra tutor. É a explicação Do versículo. Isso. E aí a explicação do 25 também, que fala tutor, pela King James fala a expressão original grega paidagogos, da qual se deriva pedagogo, refere-se a um tipo especial de escravo também chamado aio, cuja principal responsabilidade era acompanhar seus filhos
os filhos do seu amo na execução dos seus deveres escolares, bem como na sua formação acadêmica e cultural. E ele continua falando, fazia parte de suas funções caminhar e seguir seus pupilos por todos os lugares, sempre zelando por sua educação e segurança. Então é isso aí. Tanto que ele é um escravo, né? Momentaneamente. Então, uma curiosidade disso, até mandou aquele vídeo hoje, a gente estava ouvindo na viagem, é interessante você falar isso, porque o próprio King James, que é quem originou a lição da Bíblia, ele foi ensinado o grego e o hebraico pelo seu tutor, porque nessa época a tradição não era os reis cuidarem dos seus filhos, mas ter os filhos entregar para que outras pessoas cuidassem da sua educação. E, na verdade, a tradução de King James veio por conta dessa educação que ele teve de um tutor, e não por causa do seu pai. Legal. Bom. E aí a gente chega no 26 para finalizar aqui Gálatas. Porquanto... Gente, ficou alguma dúvida? Acho que a gente acabou falando aí e tudo foi se encaixando aí dentro da história, né? Então, 26. Porquanto todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Todos vós, em Cristo Jesus, somos filhos dele. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Quando nós somos batizados, nós somos revestido de Cristo, e uma vez revestido, nós temos vestes celestiais, e dessas vestes nós não podemos mais sair. Não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Bem. Ele não fala e herdeiros de acordo com a promessa, ele fala e plenos, é plenitude, é completo, é totalmente herdeiros da promessa. É por isso que quando nós nos revestimos, nós não temos mais como tirar essas vestes. Porque se revestir é se tornar pleno. Se você foi realmente batizado, e se você foi realmente, afirmou a sua fé em Cristo, você não vai se perder. Se a sua fé é genuína e verdadeira, você não vai se perder. Por mais que venham as muralhas, por mais que venham intercorrências na sua vida, mas você não vai se perder. Ele tem uma promessa desde o princípio, e aí nós nos tornamos herdeiros. Bom, voltando lá em Gênesis, de Sodoma e Gomorra, só agora que nós vamos começar a falar de Sodoma e Gomorra. Não se assustem, não vai ser a parte maior, acho que era essa mesmo, viu? Então, entrando em Sodoma e Gomorra, é o 18, eu vou reler só o comecinho aqui a partir do 16, tá? Para a gente contextualizar dentro disso que a gente falou. E aconteceu que quando os visitantes se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhava a fim de se despedir. Então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas, porquanto eu o escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes
acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. O que aconteceu aqui então? Ele, por ter tido aquela relação de ter se achegado, ele já tinha um propósito na vida de Abraão. E ele amava já Abraão. Ele confiava em Abraão. Tanto que Abraão teve essa atitude de fé de ir até ele. E ele se perguntou, o próprio Jesus, eu não vou ocultar isso do meu amigo Abraão? Daquele no qual eu tenho intimidade? Naquele do qual me recebeu na sua casa? Quem que recebe na casa? Aquele que é íntimo. Você vai receber na sua casa quem? Você vai receber o ladrão na sua casa? Você vai receber aquele no qual você tem intimidade. Abraão gerou essa intimidade. Ele adorou, ele se prostrou. Tudo isso foi gerando a intimidade de Abraão. Mas tudo pela fé. Tudo pela fé. E aí essa intimidade que ele gerou, Jesus vira e pensa, eu não vou compartilhar os meus planos? Então compartilhou com Abraão o Senhor. As acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra são tantos e tão expressivos, o seu pecado é por demais grave. Descerei até lá e verei se de fato o que eles têm praticado corresponde ao clamor que é vindo até minha presença. E se assim não é, verdadeiramente sabê-lo-ei. Então os homens partiram dali e dirigiram para Sodoma, mas o Senhor permaneceu junto a Abraão. Quem que partiu para Sodoma e Gomorra? Eles estavam em quantos? Os que, ao todo, que chegaram ali, Abraão recebeu quantos? 3. Um era o Senhor. Os outros 2 foram esses homens que partiram para Sodoma e Gomorra. O Senhor não foi. O Senhor fica com Abraão ainda nesse primeiro momento. Abraão chegou um pouco mais perto e indagou: destruirás o justo com o pecador? Então, olha a audácia, olha a ousadia de Abraão. Ele questiona o próprio Deus. Destruirá o justo um pecador? Quem que é o justo? O próprio Deus. E ele vai destruir um pecador? Você vai cometer esse absurdo, Senhor? Vocês já pensaram em ter a coragem de falar isso para Deus? Você vai ter a coragem de fazer isso, meu Deus? De que forma que ele falou isso? Vamos lá, vamos seguir. Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade por amor dos 50 justos que estão em seu seio? E ele continua: longe de ti cometeres tal atrocidade. Olha a dureza que Abraão está sendo com o próprio Deus. Longe de ti. A gente poderia até considerar uma admoestação. Fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como o pecador. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Ele questiona. Então o juiz de toda a terra não vai fazer justiça? Como você pode fazer isso? Abraão, nesse momento, o que ele está fazendo? Ele está sendo um intercessor, ele está sendo um sacerdote entre Deus e aqueles de Sodoma e Gomorra. Ele está intercedendo no tribunal de Deus. Ele não está intercedendo em qualquer tribunal. Ele está intercedendo no tribunal de Deus. Ele está advogando ali no tribunal de Deus com Deus.
Então lhe assegurou o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei toda a cidade por amor deles. E ele conseguiu aquilo que ele intercedeu. Então a figura de Abraão aí como esse intercessor também é a figura de quem? Do próprio Jesus Cristo e do Espírito Santo nos dias de hoje, de Deus para conosco. Então ele entra nesse meio com os habitantes de Sodoma. Argumentou Abraão: eu me atrevo a falar ao meu Senhor que Abraão se coloca. Ele se coloca em uma posição inferior, abaixo. Ele lá atrás, ele já se colocou aos pés do Senhor. Ele já o adorou para ele ter essa condição nesse momento. E aqui ele se coloca mais uma vez falando: eu que sou poeira e cinza, mas eu ainda preciso insistir. Contudo, é possível que faltem 5 para completarem os 50 justos. Por causa de 5 pessoas destruirás toda a cidade? Ele replicou: não, se eu encontrar 45 justos. Abraão está barganhando, está negociando. Eu diria, aí é opinião, mas eu diria que ele está batendo a porta. Ele está batendo a porta. A palavra fala que aquele que bater a porta, ele vai abrir. Então ele está batendo a porta. E a porta está sendo aberta. Abraão retomou ainda a palavra e ponderou: mas talvez só existam 40 justos. Ao que lhe garantiu: eu não o farei por 40 justos. Propôs Abraão que meu Senhor não se irrite e que eu possa falar. Provavelmente ali se encontrem 30. Ele asseverou: eu não o farei se ali encontrar 30. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 justos forem encontrados na cidade? Ele respondeu: por amor dos 20 justos, não a destruirei. Então Abraão insistiu: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele afirmou: por amor de 10 justos, não a destruirei. E aí Abraão para nos 10. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão retornou para seu lugar. Abraão conhecia os habitantes de Sodoma. Abraão, muitos anos antes, alguém já viu algum vídeo sobre essa região hoje de Sodoma e Gomorra? Essa região ela fica bem próxima, bem ao lado do Mar Morto. A região de Sodoma e Gomorra, hoje, ela é totalmente desértica. É uma região que não dá para ser habitada hoje. E a parte desértica dela é sal, é puro sal e um pouco de terra. Eu não fui para lá, mas eu já pesquisei, já vi vídeos e realmente é sal. E o que fica do lado dela? O Mar Morto, que é o maior nível do mundo de um mar de salinidade em que não existe vida naquele mar. Há alguns vídeos que eu vi também que andam falando que hoje começou a ter vida no Mar Morto. Por que começou a ter vida? Porque existe uma promessa que no final dos tempos, quando estivesse chegando o fim, aquele mar ia habitar a vida novamente. E algumas pessoas têm falado ali, têm mostrado que começou a ter vida naquele mar. Para quem não sabe, o Rio Jordão, que desce desde o Monte Hermon, passa por todo o território de Israel, ele deságua nas águas do Mar Morto. Tá? Então ele ficaria bem na região sul ali de Israel. Então Abraão ele conhecia Sodoma, porque o sobrinho dele, Ló, que o pai dele, que era irmão de Abraão, né, no caso, tinha morrido,
e Abraão foi um tutor de Ló. E os dois começaram naquela região que ainda não era uma nação, começaram a habitar ali nas tendas, como a gente sabe que Abraão habitou em tendas, e aquela região eles começaram a prosperar muito, prosperaram tanto que o gado deles não conseguia mais ficar no mesmo lugar. Os pastores brigaram de ambos e Abraão virou e falou para Ló: Ló, escolhe o melhor lugar que você quiser aqui, e a terra para onde você escolher eu vou para o outro lado. Abraão ainda fez isso. Ló escolheu onde? Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era comparada com o Jardim do Éden naquele tempo. Já pararam para imaginar então, diante desse cenário que eu falei de Sodoma e Gomorra? Ela era comparada nesse tempo ao Jardim do Éden, de tantas coisas que tinham. Mas aí Jeremias, Isaías falam algumas coisas ali na frente sobre Sodoma, e que era um local que ela foi destruída. E nós vamos só contextualizar aqui essa destruição dela rapidamente, eu não vou ler. Mas que quando ela é destruída, Sodoma e Gomorra, que é a continuação disso no 19, acontece que esses anjos eles descem para Sodoma e Gomorra, para Sodoma especificamente, né? Na verdade ali são 5 cidades que são destruídas, as mais famosas são Sodoma e Gomorra, não vou lembrar o nome das outras 3, mas são 5. Ló desce, os anjos descem, chegam à entrada da cidade e Ló estava lá. Por que Ló estava lá? Ló já tinha uma posição, ele era um gentil para aquele povo, mas ele era estrangeiro, mas ele já tinha uma posição de autoridade, porque naquele tempo quem ficava à porta da cidade eram esses juízes. A cidade ela não tinha um prefeito, ela tinha juízes que julgavam as leis daquela cidade, e ele já era um desses homens nesse tempo. Quando ele chega, ele recebe, ele também vê que esses homens, esses 2 anjos, são seres celestiais, ou ele vê pelo menos a autoridade desses homens, como Abraão viu ali no começo. Ele os recebe, ele traz para a casa deles. Esses homens falam que gostariam de estar dormindo na praça. Ele não deixa de jeito nenhum, insiste e traz os homens para a casa dele. Quando ele traz os homens para a casa dele, os habitantes daquela cidade viram esses homens, e os habitantes quiseram praticar relações sexuais com os anjos. Uma atrocidade absurda quando a gente ouve isso. Os homens daquela cidade, é a única menção ali mais clara que fala no Antigo Testamento sobre a questão de relação sexual, tirando ali em Levítico, na lei, né, que fala sobre a relação ilícita, mas é o único caso assim que eu me recordo. Se tiver algum outro vocês podem falar, mas eu me recordo que fala sobre a relação de homem com homem. Tem mais algum? Alguém lembra? Que eu me lembro é essa. Isso, naquele tempo, já foi um absurdo diante daquela situação. Ló tem uma atitude de o quê? Ele fala: não façam isso com esses homens. Para proteger esses homens, Ló, eu entrego as minhas filhas. Façam o que quiser com as minhas filhas. Eu lia isso e eu falo assim: nossa, esse Ló é embaçado mesmo fazer isso. Eu comecei a meditar, Ló estava errado. Ló não tinha que ter entregue as filhas dele. Ele não podia fazer isso com as filhas dele também. A atitude de Ló foi errada. Sabe por que foi errada? Porque os homens de Deus, assim como Jesus ali com Abraão, ele esperou a atitude de Abraão. Esses homens, esses anjos, também esperaram a atitude de Ló. Porque o que acontece logo em seguida? Ló, os homens de Deus puxam Ló para dentro da casa, quando aqueles que estavam ali na frente já estavam querendo atacar a casa. E o que eles fazem, os anjos? Eles cegam todos os homens. Eles tinham autoridade, eles tinham poder que vinha dos céus sobre aqueles homens. Eles não precisavam que Ló defendesse ele. Ele não precisava.
Ló poderia ter defendido ele, mas não entrega as filhas dele. E ele faz isso, e os homens acabam afastando esses homens disso. Esses homens eram 2 anjos, eles foram com um propósito, eles iam cumprir esse propósito. Ninguém ia conseguir fazer tamanha atitude absurda com esses homens. Porém, esses homens ali tinham um pacto, uma aliança que tinha sido feita anteriormente. Entre quem? Entre Abraão e Deus. Qual que era o pacto? Se tiverem 10 justos, nós não vamos deixar que esses justos sejam mortos nessa cidade. E esses anjos foram resgatar Ló e a família deles. Ló fala com a família deles, os anjos vão lá para resgatar. Ló novamente, ele com o seu apego, ele ainda não quer sair da cidade, tá? Os anjos puxam ele, carregam ele à força e tiram ele da cidade. Os anjos poderiam muito bem ter deixado Ló ali. Olha o que é intercessão vicária. Intercessão de um homem santo. Ló errou, Ló teve esses vacilos todos, mas o anjo puxou ele pela mão e ainda tirou ele dali da cidade. Por que ele fez isso? Porque Deus já tinha feito esse pacto com Abraão de que ele ia tirar os justos daquela cidade. Abraão conhecia quem vivia ali, e ele sabia que Ló era um homem justo, e Deus não deixou de cumprir aquilo com Abraão. E o triste é que a história de Ló, ela termina num fim ruim, né? Porque depois disso, depois de tudo isso que acontece, os anjos derramam fogo e enxofre que destrói completamente aquela cidade. E no fim da vida de Ló, ele vai e um dia as filhas dele, quando ele já está velho, ele não tem mais elas não tinham ainda descendentes, né? E aí elas falam: precisamos dar um descendente para o nosso pai. Ambas as filhas dormem com o pai delas, sem ele saber que era elas, e ambas as filhas têm um filho de Ló. Desses filhos vieram 2 nações que depois ficaram atacando Israel. Essas 2 nações perseguiram Israel. Essas nações fizeram com que Israel caísse em diversos pecados, pelo que Ló fez. Então, meus irmãos, diante de toda essa história, o que nós podemos tirar? Nós podemos tirar muitas coisas, mas o que nós podemos ser e viver? Eu quero ser Ló, que eu tive tudo em minhas mãos, eu tive a promessa, eu tive a escolha do lugar em que eu estaria, eu recebi a possibilidade de estar ao lado do homem que recebeu a promessa de Deus. E o meu fim foi o quê? Foi um fim de morte. Morte por uma vida com Deus. Eu quero para minha vida ser como a mulher de Ló, que eu acabei esquecendo de falar, né? Que quando eles estavam saindo dali, a mulher de Ló, o anjo avisou: não olhe para trás, deixe tudo. A mulher de Ló olhou e ela virou uma estátua de sal. E Ló só não virou uma estátua de sal porque ele deixou a mulher dele. Vocês estão prontos para fazer o que for preciso pelo Evangelho do Reino? Deixar o que for para trás? Eu estava aqui falando antes que minha filha, hoje nós estamos na fase de dar os ensinamentos, hoje ela depende de nós.
mas uma hora ela vai tomar decisão. E até o fim nós vamos lutar, vamos orar, vamos crer. Essa é a nossa fé. Mas nada vai poder abalar a sua fé. A sua salvação é individual. A sua salvação é através da sua escolha. Eu não quero olhar para trás. Eu não quero olhar para trás. Eu não quero permanecer ali como uma figura de alguém que ficou para trás. Choveu fogo e enxofre. E no final Abraão viu de longe que só tinha fumaça. Hoje a região que eu contei ali, ela é de sal, exatamente por isso. Você chega lá, é impressionante esse vídeo que eu vi. Você chega lá e a mulher mostra que tem pedras de enxofre até hoje no local. E ela comprovou, ela mostrou. Uma pedra de enxofre. O Arthur acho que deve saber, o enxofre ele queima fácil, não queima? E o fogo dele é de outra cor, não é? Não tem isso? Ele é azul. Ela saiu do local, foi numa caverna legal ali, que é a região, que era a cidade de Sodoma, ela é a região que mais tem cavernas e no mesmo lugar. Ela tem acho que 150 cavernas só nesse local, que hoje é tudo areia e sal. E aí ela pega esse enxofre e ela queima. E vai queimando rapidamente, porque ele é altamente inflamável, né? Então, e ele fica azul mesmo. Até hoje nessa região existe isso. Tudo aquilo era maravilhoso, era comparado ao Éden. E pelo pecado aconteceu isso. Para finalizar, nós estamos vivendo dos tempos de Sodoma e Gomorra. Nós estamos vivendo nesses tempos. Nós muitas vezes nos assustamos com as coisas que estão sendo passadas por nós. As coisas terríveis, pavorosas que estão acontecendo aí nesse mundo afora. A escolha diante disso é nossa. Nós vamos seguir o caminho da verdade, e a verdade santa, pura, e sem nenhuma iniquidade no meio dessa verdade. Eu não estou falando sobre o pecado meu, eu estou falando de conhecer a verdade que liberta, que é Cristo, de viver essa verdade, e essa verdade que me limpa e me purifica. Ou nós estamos em nossa mente, mas os tempos mudaram. Eu já ouvi cristãos falando isso. Os tempos mudaram de hoje. Esses tempos de hoje fazem com que a gente pense que as Escrituras são um livro antigo, um livro ultrapassado. A palavra de Deus ela já está ultrapassada. Isso não é verdade. Não para os filhos de Deus, não para aqueles que vão permanecer nessa promessa, não para aqueles que são os herdeiros da herança dele, que estão buscando dentro dessa promessa a herança eterna, a herança do reino. Então, que vocês, que eu, que todos esses filhos se posicionem diante de um Deus vivo, diante de um Deus eterno. Eu sei o meu lugar, eu sei quem eu sou, e isso nunca vai poder ser abalado. Pode cair a minha casa, pode entrar o ladrão, pode acontecer o que for, todas as estruturas podem ser abaladas, mas o Filho de Deus não vai cair, não vai ser abalado quando ele é um Filho de Deus, porque ele nunca vai perder a sua filiação. No nome do Senhor Jesus, nós criamos essa consciência, nos apropriamos disso, e que tenhamos essa mente firmada diante de Deus nisso, que sejamos como Abraão, uma figura do próprio Cristo, e não como esses que falharam em suas fés. No nome do Senhor Jesus. Amém.
apropriamos dessa palavra, dessa promessa e da firmeza. Apropriamos da vida dessa palavra. Firmamo-nos nas promessas. Abraão e coerdeiros com Cristo. Então nós temos a dupla promessa de Abraão e a do próprio Cristo. E que aqueles que estavam lá com Abraão, os anjos que foram em Sodoma, porém Cristo é aquele que permanece, sabe, indissolúvel nas nossas vidas. Selamos essa palavra nos nossos corações e no nosso espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu acho que eu perdi o que você estava falando, Rafael.